Bom dia a todos. Vamos começar mais uma sessão aqui da Gerência de Ensino e Pesquisa e Faculdade de Medicina. E hoje a gente vai ter assim, o prazer da presença do professor Jorge Guedes. Professor Jorge é doutor em Medicina pela UFBA, ele é médico gastroenterologista, professor associado da Faculdade de Medicina e atualmente é o coordenador da Comissão de Residência Médica do UPS Faculdade. Então, ele vai nos falar nos próximos 45 minutos sobre distúrbios funcionais do trato gastrointestinal, trato digestivo. Obrigada, professor. Bom dia, gente. Obrigado à Gerência de Ensino e Pesquisa pela oportunidade de falar, sobre esse tema, que é um tema muito comum. Quando a gente dá uma aula no anfiteatro, primeiro eu me lembro muito desse anfiteatro na minha formação, que tinha algumas diferenças básicas. Qual era a diferença dele? Ele era pelo menos 1,5 m mais baixo, significava que realmente a gente ficava aqui numa arena, não é? Ele não tinha esse ar-condicionado de boa qualidade que tem hoje, e as cadeiras eram um pouco mais sujas do que o que estão hoje. Então, quando a gente entra aqui e vê que mudou, e uma parte dessa mudança nós fomos responsáveis enquanto éramos mestrandos e doutorandos, porque a gente fez um curso de medicina para os estudantes, e com o dinheiro arrecadado a gente levantou o piso, mudou os forros da cadeira. Não sei se você sabia disso. Sabia? Ah, não sabia não, né? Mas hoje esse anfiteatro, que é tão simbólico para todos nós, porque a maior parte da minha formação foi aqui, ele está muito agradável, muito mais agradável do que o que estava antes, e isso é sinal de que o nosso hospital está mudando e está mudando para melhor. Bom, uma outra coisa assim, que me chama a atenção desse anfiteatro é como a gente fica aqui embaixo, vocês ficam aí em cima, e a proximidade da porta, como eu fui estudante aqui, eu sei que também é a hora de sair de mansinho, as pessoas querem estar mais próximo da porta. Então vocês fiquem à vontade, se alguém tiver necessidade de sair, fiquem inteiramente à vontade, porque eu sei que a gerência do nosso tempo é uma das coisas fundamentais na nossa formação profissional. Então, a gente está falando de educação de adultos, vocês são adultos, e aprender a gerenciar o tempo de vocês dentro das prioridades que vocês estabelecem, é uma coisa, assim, uma competência que eu diria básica na formação de qualquer profissional de saúde. Mas ditas essas coisas aqui, e considerando um número também pequeno de pessoas, eu vou pedir um pouquinho a participação de vocês no seguinte sentido. Você pode habilitar aí a passagem? Pronto. Mas alguma coisa está pronto. Vamos lá. Eita, está passando direto aqui. Então, minha primeira pergunta seria essa aí. Quem aqui tem gastrite? Eu peço que vocês comentem uns com os outros. Não precisam comentar comigo, não. Mas comente um com os outros aí. Quem tem, quem não tem. Se já teve esse diagnóstico. E eu até ampliaria isso perguntando se conhece alguém que já teve gastrite. Tá? Bom, o que é que caracteriza a gastrite quando a gente fala disso? Nós temos uma série de sintomas. Esses sintomas, em geral, são sintomas relacionados ao estômago, mas também pegam um pouco a região do tórax. São descritos como queimor, como epigastralgia, dor epigástrica, como ardor, às vezes, como sensação de roedeira. Os pacientes falam isso. Sensação de fome permanente, um mal-estar que mal definido, mas todos esses sinais aí, e sintomas, sintomas, porque não tem sinais clínicos, todos esses sintomas, na verdade, são sintomas de dispepsia. Então, a primeira coisa que um profissional de saúde deve fazer é não chamar de gastrite o que é dispepsia. Dispepsia é um diagnóstico sindrômico, e gastrite é um diagnóstico ou endoscópico, eu faço a endoscopia digestiva e vejo uma alteração, ou ele é um sinal, ele corresponde a achados histopatológicos.
E o interessante é que essas coisas não têm absolutamente nada a ver entre si. Então, eu posso ter uma gastrite histopatológica muito intensa, com muita inflamação, e não ter absolutamente sintoma nenhum. E posso ter uma variedade enorme de sintomas e não ter absolutamente nada do ponto de vista de lesão. Então, a dispepsia é uma das doenças funcionais do trato digestivo que a gente vai abordar aqui hoje e não tem necessariamente a ver com inflamação. E alguns pacientes e alguns estudantes chegam para a gente dizendo assim, eu tive o diagnóstico de gastrite nervosa. Então, quando a gente ouve esse diagnóstico, a gente fica pensando exatamente, né, o que é isso, né? A gente entende que esse conjunto de sintomas dispépticos, na verdade, se associou a algum processo de estresse psíquico, né, que deu esse conjunto de sintomas. Então, o que nós chamamos de doença funcional é o conjunto de condições clínicas envolvendo esses sintomas do trato gastrointestinal sem alterações estruturais diagnosticadas. E a prevalência disso na prática clínica é superior a 70% das consultas de gastrologia. Se eu for para atenção básica à saúde, né, essa prevalência de sintomas fica em torno de 30% a 40% dos sintomas que são atendidos por um clínico geral. Em todas as especialidades, você vai ter esse tipo de paciente. Então, o distúrbio funcional, ele tem uma prevalência muito grande. E se ele não tem lesão estrutural, eu já posso presumir uma coisa. Se eu não tenho lesão estrutural, as alterações não são evolutivas. Eu não tenho um risco de morrer de uma gastrite, entre aspas, nervosa, uma dispepsia funcional. Tá? Mas por que então a gente aborda isso? Porque a qualidade de vida é profundamente comprometida nessas condições. E comprometida a um nível igual a doenças crônico-degenerativas, como insuficiência cardíaca, como diabetes. Então, o nível de comprometimento de qualidade de vida, quando a gente utiliza os questionários de qualidade de vida, ele é altíssimo. Por isso mesmo, essas condições têm que ser abordadas pelo médico. A gente não pode deixar de abordá-las. Né? E aqui tem um mapa, não é, do trato digestivo, mostrando que essas condições elas estão em todo o trato digestivo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da síndrome da boca ardente. É um nome assim estranho, não é? Mas é aquele paciente que chega e diz assim, a minha boca arde o tempo todo. Eu chupo pastilha de antiácido, eu já fiz tratamento para H. pylori, eu já investiguei tudo o que podia investigar e eu permaneço, né, com este sintoma de boca ardente. Tem outro tipo de paciente, em geral pacientes jovens, que, por exemplo, fazem a chamada síndrome dos vômitos funcionais. Então, apresentam ciclicamente quadro de vômito, você investiga, ele faz assim 5 episódios de vômitos seguidos, isso pode durar até 2 dias, faz 2, 3 dias, depois desaparece, e se você investiga tudo, investiga alterações metabólicas, não encontra nada. Na área da cardiologia, né, Adriana, você conhece a dor torácica não cardíaca, que pode ser tão intensa que simula um infarto do miocárdio e necessita de, às vezes, de uma investigação mesmo complementar, porque a doença coronariana isquêmica ela é muito prevalente. Mas nós temos também as alterações do trato digestivo baixo. Entre essas alterações, né, a mais comum, sem sombra de dúvida, é a constipação intestinal. Né? Então, constipação é uma queixa frequente que a gente tem na prática clínica, as pessoas fazem de tudo, tem propaganda na televisão de medicações. Então, por tudo isso, é importante que a gente conheça bem, né, a natureza desses sintomas. Uma primeira característica deles
é que eu não tenho um sintoma isolado. Então, eu posso ter, ao mesmo tempo, uma dispepsia funcional associada a uma constipação intestinal, associada a o que a gente chama distensão abdominal funcional, que é uma sensação de que o intestino estende gases, né, após a refeição, e que é muito incômodo. O paciente, as pacientes, em geral são mulheres, não conseguem abotoar a roupa, porque na hora que come faz aquela distensão. Então, essas síndromes, elas são confluentes, né? E elas são confluentes porque, na verdade, elas vêm da mesma fisiopatologia. E a gente diferencia, nós vamos ver porque a gente chama com nomes diferentes essa coisa aqui, né? Então, o importante, né, é que esses sintomas se imbricam e que nossas separações, elas são criadas para permitir comparação clínica, sobretudo para ensaios clínicos de tratamento. Então, essas condições não ganhavam importância médica porque nós não sabíamos como tratá-las. Infelizmente, a medicina, quando não sabe tratar uma condição, ela ou nega o status de doença dessa condição, né, ou chama de doença, mas relega a um plano secundário. No caso dos distúrbios funcionais, o que ganhou um status clínico de estudo, a partir, sobretudo, da década de 80 para cá, foi a possibilidade de submeter esses pacientes a produtos farmacêuticos que têm uma resolução mais ou menos dos sintomas, e a gente vai ver em seguida. Então, a partir do momento que a indústria se interessou, né, houve necessidade de criar classificação clínica para a gente poder saber, né, se o tratamento é eficaz, o tratamento proposto é eficaz. E isso começou em Roma, em 1982, se não me engano. Foi o primeiro simpósio que tentou definir essas condições. E vocês vão ver isso sendo chamado de critérios de Roma, porque a partir desse simpósio se tentou estabelecer parâmetros clínicos para o diagnóstico dessas condições, já que nós não temos parâmetros histopatológicos nem laboratoriais, nós passamos a criar, a estabelecer esses critérios clínicos. Hoje, esses critérios já estão na sua 4ª versão. Então, hoje a gente já chama os parâmetros de Roma 4. Mas vocês estão vendo que os critérios de Roma, para aplicabilidade clínica, eles são bons, muito bons para diagnóstico. Mas a gente não consegue isolar o paciente com base nesses critérios, né? Então, a finalidade dessa utilização é ter uma consistência diagnóstica. E essa consistência ela é tão importante que, uma vez que eu estabeleça um determinado diagnóstico de doença funcional, esse diagnóstico ele é positivo. Isso significa que eu não preciso excluir, não é um diagnóstico de exclusão. Se um indivíduo chega para mim com características, por exemplo, de dispepsia funcional, eu posso fazer o diagnóstico presuntivo, e esse diagnóstico é positivo. A utilização de elementos diagnósticos, como endoscopia, como histopatologia da mucosa, não vai alterar esse diagnóstico. Além disso, esse diagnóstico ele é estável. Significa que, uma vez que eu faço o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eu não vou me preocupar que esse paciente vai evoluir para uma neoplasia de cólon. Então, isso é importante porque, sobretudo na atenção básica, onde a gente não vai ter recursos diagnósticos, a gente não vai submeter esses pacientes a toda a investigação demorada, complexa, custosa, né? E a gente pode, sim, partir para o tratamento. Os critérios de Roma, vocês estão vendo aí, né, que é 97% de sensibilidade e especificidade quando eu utilizo os critérios diagnósticos clínicos sem nenhum outro exame complementar
para a afirmação de que esse paciente tem uma síndrome funcional. Os fatores etiológicos, né? Como é que essa síndrome é construída? Nos primeiros estudos, o que se buscava entender era a motilidade digestiva alterada desses pacientes. Então, seriam pacientes que teriam ou uma perturbação no sentido de ter mais motilidade digestiva ou uma perturbação no sentido de ter uma limitação dessa motilidade. Então, quando se começou a estudar as condições funcionais, se utilizava muito a manometria com balão, manometria gástrica, manometria com balão intestinal, com balão retal, né? E o que é que se viu? Que os achados de motilidade, eles eram muito diversos e que não havia uma correlação desses achados. Por exemplo, o indivíduo que tinha uma diarreia funcional, ele não tinha uma hipercontratilidade intestinal. Ele poderia até ter uma hipocontratilidade e ter diarreia. Da mesma forma, às vezes o paciente que tinha uma constipação, ele tinha um espasmo, né? Então era uma hipermotilidade e não a hipomotilidade. Então a motilidade sozinha, ela não permitiu avançar no diagnóstico disso aí, embora a gente tenha uma perturbação motora, né, por trás da grande maioria desses distúrbios que nós chamamos de distúrbios funcionais. A outra evidência que se buscou, ela surgiu a partir da ocorrência de distúrbios funcionais, sobretudo diarreia persistente, após uma infecção intestinal bem conhecida. Então, o indivíduo, por exemplo, fazia uma infecção intestinal por Escherichia coli enteropatogênica e depois dessa infecção intestinal tratada, diagnosticada com métodos bacteriológicos, o indivíduo permanecia com alterações de 2, 3, 4, 5 anos. Então, isso, né, configura o que nós chamamos a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, né? E o que é que ela nos remete? Alguma coisa pode estar ocorrendo do ponto de vista de inflamação. Mas quando a gente faz a histopatologia dessa mucosa, a gente não encontra essa inflamação. Então, será que a inflamação é submicroscópica? A gente tentou fazer estudos com microscopia eletrônica. Existem, sim, alterações estruturais da mucosa, mas ainda assim a gente não consegue definir um padrão que caracterize esse tipo de sintoma. O que a gente encontra mais de inflamação sobretudo, quando a gente pega e estuda a morfoestrutura, quer dizer, quando você pega uma zona grande de estrutura, você pode encontrar, por exemplo, uma presença de mastócitos mais próximos das terminações nervosas do que olhando. E isso é difícil de estudar, porque eu não posso fazer numa peça de biópsia feita por colonoscopia. Tá? Então, existe uma possibilidade que essa inflamação ocorra, mas a gente não consegue claramente definir um padrão diagnóstico. Os fatores psicossociais são importantíssimos, né? Importantíssimos, e a gente vai falar mais deles adiante. Mas hoje também ganha muita importância o conceito de disbiose. E esse conceito, ele vem a partir dos estudos da microbiota intestinal. Então, microbiota, que já foi chamada flora intestinal, né, é uma coisa que vem de muitos anos, vem do século XVIII, estudar flora intestinal. Como que a disbiose ganhou o status que nós temos hoje de tema científico? Ela ganhou basicamente pelo desenvolvimento de alguns conceitos. O primeiro conceito é não fazer o estudo analítico procurando a bactéria, porque essa microbiota, ela constitui um meio ambiente complexo, tão complexo quanto o solo, né, quanto o fundo do mar, em termos de interação entre os componentes, inclusive troca de material genético. Então, eu tenho uma bactéria lá, ela está trocando o genoma, né, por aquele plasmídio, por tudo aquilo que acontece, né, por vírus fazendo essa troca. E as tentativas de trabalhar isso
com o que nós chamamos uma ciência analítica, né, cartesiana, não levou a muita coisa. Então, o que trouxe a desbiose para o campo do entendimento clínico foi, sobretudo, você estudar o que nós chamamos o proteoma. Então, eu pego aquele pool de bactérias e de vírus e de protozoários que está ali, e eu consigo estabelecer que tipo de proteínas, ou pelo menos os filos, né, os grupos, os grandes grupamentos, né, na verdade a gente trabalha com filos bacterianos que produzem sintomas e sinais. E isso tem ganhado uma importância muito grande a ponto de ser determinante, né? Então, nosso meio interno é um meio ecológico e as bactérias interagem com o nosso organismo a um ponto tal que hoje doenças neurológicas são atribuídas a modificações na microbiota. Que doenças neurológicas são essas? A doença de Parkinson, ela é bem conhecida, a interação, né, da doença de Parkinson com a microbiota intestinal. Então, indivíduos que desenvolvem Parkinson têm um tipo específico de microbiota. Indivíduos com depressão têm um tipo específico de microbiota. E uma das coisas que é difícil você fazer, não sei se vocês já ouviram falar de transplante fecal, né, que era uma técnica para você tratar indivíduos que tinham perdido essa microbiota por uso importante de antibióticos, né? Um dos problemas em você fazer o transplante fecal é que você não sabe se você está transplantando uma microbiota que vai causar um distúrbio crônico a longo prazo, até um distúrbio mental grave, né? Então, a desbiose, ela, sem sombra de dúvida, ela é um dos fatores que está assim, ganhando velocidade no sentido de estudos na medicina, né? Mas até hoje nós não conseguimos estabelecer uma intervenção terapêutica eficaz nessa microbiota. Então, tudo que a gente faz na tentativa de mudar isso aí, inclusive o uso de probiótico, que a gente vai comentar um pouquinho adiante, não consegue, na prática, ter um efeito significativo e garantir que essa condição está mudando mesmo. Por último, né, o conceito mais importante que a gente tem sobre essas doenças funcionais é que nós temos um sistema de percepção do nosso próprio organismo, né, que seria uma autopercepção, e que esses pacientes teriam o que nós chamaríamos de hipersensibilidade visceral aumentada, né? E essa hipersensibilidade, ela ocorre tanto a eventos gastrointestinais normais, significa uma perturbação discreta, uma movimentação intestinal, uma peristalse mais ativa. O indivíduo normal, ele não percebe essa peristalse como uma coisa incômoda. E o indivíduo que tem um síndrome funcional, ele vai perceber aquilo como um desconforto. Então, essa é a base do entendimento atual e a base da terapêutica, conforme a gente vai ver. Então, o que é que nós chamamos de estímulo nóxico, né? Nosso organismo, nós temos uma vida de relação, né? Nós estamos no mundo, a gente tem que interagir com o meio ambiente, comer, andar. No ser humano, essa interação é complexa, envolve interação com outros seres humanos. Se a gente tivesse o tempo todo pensando no que está acontecendo no nosso organismo, a gente não viveria, não teria uma vida de relação com o meio ambiente, né? Já pensaram vocês, se vocês tivessem aí agora a percepção dos seus batimentos cardíacos, né? Ou da peristalse, ou de como está a bexiga, se está cheia, se está vazia, né? Seria um inferno a nossa vida, né? Então, na verdade, a nossa percepção visceral, ela se baseia na percepção daquilo que é nóxico, aquilo que vai causar doença, que vai me agredir. E isso deveria ser a percepção normal, né? A percepção normal, ela em perceber mudanças estruturais, inflamatórias, enfim, pressões físicas, né? Mudanças físicas, que aquele estímulo ali vai ser capaz de causar uma doença. Seria muito bom, né, se fosse simples assim, mas, na verdade, né, a gente tem uma questão do que é normal e o que é patológico, né? E isso é para toda a percepção, inclusive da dor. Eu não sei se vocês já ouviram falar
de um autor, certamente os que fizeram BI devem ter ouvido falar desse autor, chama Georges Canguilhem, né, que é um francês, um filósofo, e que ele estuda aquilo que é a diferença entre o normal e o patológico. E essa diferença, por mais que a gente tente atribuir cientificidade a esses conceitos, a gente não consegue avançar, porque existe esses conceitos de normal e patológico, eles estão interpenetrados com conceitos sociais. Mas mesmo a gente olhando sobre o prisma biológico, né, eu estou trazendo para vocês aqui essa imagem, né, de alguém que sugere que ele está tendo uma pirose, uma azia. Né? Então, quando a gente pega a doença de refluxo, que é uma condição estudada com pH-metria, com manometria, a gente vai ter um sobreposto de situações que vai desde indivíduos que não têm refluxo fora da curva normal, né? Que não tem, quer dizer, o refluxo dele é exatamente igual a qualquer um de nós, e ele vai sentir aquilo como pirose. Desse espectro, até o indivíduo que vai ter uma lesão ácida, com a úlcera do esôfago, ou um Barrett levando à neoplasia de esôfago, eu não tenho momentos distintos, eu tenho um espectro disso aí. E essa é uma das principais razões, por exemplo, porque a gente não consegue tratar a doença de refluxo. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm algum distúrbio funcional. E quando eu digo isso, eu digo com base em quê? Na epidemiologia. Se esses distúrbios têm uma prevalência, por exemplo, a doença de refluxo tem uma prevalência de 12% na população brasileira. Então, aqui entre nós, tem gente que vai ter refluxo, com certeza. E o que é importante também a gente saber com relação a essa questão de doença de refluxo? Qualquer indivíduo saudável, e o conceito de saúde entra também aí, ele pode ter momentos onde ele vai ter refluxo e vai ter sintoma. Então, se eu sair num sábado à noite, tomar um vinho, né, ou 2 garrafas de vinho, não tomar uma, comer uma pizza com mussarela, e eu não tiver refluxo, aí eu já me considero normal. Alguma coisa está acontecendo, não é verdade? Então, a gente precisa entender isso, porque muita gente tem sintoma, não é? Mas não consegue conviver com o sintoma que é produzido pela condição de vida. Então, o conceito de saúde é você poder desafiar, né? Não é você viver em condições estreitas de segurança, é você poder desafiar essas condições e voltar ao normal. Então, eu como pizza, mas no dia seguinte, 2 dias depois, eu estou bem, eu não vou continuar tendo aquilo ali. Tá certo? Então, esses conceitos envolvem exatamente essa percepção e essa dúvida, não é? Bom, então a gente está dizendo aqui que os indivíduos têm uma percepção mais aumentada, que eles são diferentes dos indivíduos normais, e a gente está reputando isso quando a gente fala em gastrite nervosa, inclusive a distúrbios psíquicos. Né? Então, o primeiro conceito que eu queria que vocês saíssem daqui é de que as doenças do trato funcional, as doenças funcionais do trato digestivo, não são distúrbios psíquicos. Elas não são distúrbios psíquicos. Por que é importante dizer isso? Porque muita gente, muito gastroenterologista, né, vai querer encaminhar esse paciente, ou muito cardiologista, pegando o indivíduo que tem palpitação funcional, né, vai querer encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Não vale a pena, e a gente vai discutir isso aqui. Esses pacientes não devem ser acompanhados pelo psiquiatra. Quem deve acompanhar? Os profissionais de saúde, de preferência na atenção básica à saúde. Porque se é uma condição que é tão frequente, que vai chegar a 30% da população, né, que ocupa 40% dos atendimentos numa unidade básica de saúde, a gente não vai pegar esse povo para mandar para especialista, nem fazer investigação, pelo amor de Deus, muito menos mandar para a psiquiatria. Entretanto, esses distúrbios, eles se associam com o que nós chamamos de distúrbios mentais menores, que também são altamente prevalentes na atenção
na população em geral. Ansiedade e depressão, esse complexo chamado ansiedade e depressão, ele faz parte do nosso século. Né? Faz parte do nosso século. A gente vai ter muita gente com essa condição e não vai ter demanda psiquiátrica, nem demanda farmacológica para tratar todos os indivíduos com ansiedade e depressão. Aí eu vou pegar um estudante de medicina, por exemplo, que a gente sabe que tem um curso extremamente estressante, onde a prevalência de ansiedade e depressão, se eu aplicar questionários, chega a 40%, 50%, às vezes até mais. Vocês já imaginaram a gente medicalizar todos vocês com antidepressivo ou com ansiolítico? Não tem cabimento isso. Então, esses distúrbios mentais menores, que acometem mais as doenças funcionais, né? Na verdade, eles precisam ser abordados pelos profissionais de saúde, não apenas pelos médicos, não apenas pelos psiquiatras também, nem tampouco pelos psicólogos. Eles têm que ser abordados por qualquer profissional de saúde, porque eles fazem parte aqui prevalente na nossa população. Então, esses distúrbios seriam causa ou efeito, né? Então, na verdade, a gente vê, né, que entre esses distúrbios existem a ansiedade, o pânico, a depressão, são considerados distúrbios mentais comuns e menores. A disfunção somatoforme, que é a presença de sintomas corporais inexplicáveis, é mais prevalente nesses pacientes. Quando a gente busca a história clínica, e isso vem muito dos Estados Unidos, né? Eles procuraram ver a história de abuso físico, sexual ou emocional na infância, e encontraram uma alta prevalência de abuso. Mas se a gente considerar que nos Estados Unidos o abuso sexual de indivíduos do sexo masculino ocorre em 1 em cada 9 crianças do sexo masculino, a gente não fala do abuso sexual masculino. E mesmo do abuso sexual feminino, a gente só conhece a forma mais crítica, que é o estupro ou o abuso. Mas, na verdade, essa é uma condição prevalente e que a gente não explora, né? O uso de álcool, obviamente, e de outras substâncias tem um efeito óbvio, né, até farmacológico mesmo, no trato digestivo. Mas o que é importante é o seguinte: quando a gente chama os chamados distúrbios psicológicos maiores, eles são mais frequentes em pacientes que buscam atenção especializada. Isso significa que no dia a dia a gente está vendo pacientes, né, está lidando com essas pessoas no dia a dia e elas não buscam o médico. Então, quem busca o médico já tem uma ansiedade maior. Então, se eu chegar, por exemplo, no nosso ambulatório aí do Hospital do Magalhães Neto, a chance de encontrar indivíduos com distúrbio funcional chega a muito mais do que eu veria na atenção primária à saúde, né? Então, o que a gente deve entender esse paciente, na verdade, como um paciente que está em sofrimento, que ele tem uma qualidade de vida ruim, né? Mas ele tem uma síndrome que não é uma síndrome psiquiátrica, né? É uma síndrome clínica, a despeito de depressão ser uma manifestação relativamente comum, e a gente pode até entender do ponto de vista fisiopatológico o que acontece. Então, na prática, a gente tem, primeiro, as questões que vêm lá da nossa infância, né? Tanto o desenvolvimento da microbiota, essa microbiota é quase como se fosse uma impressão digital, e a gente desenvolve a partir dos alimentos que entram na nossa infância. Mas também tudo o que nos acontece em termos simbólicos, nas relações parentais, nas relações com as pessoas na infância, e vocês sabem bem que os primeiros anos de vida, eles são muito importantes na formação da personalidade. E nós temos também os distúrbios genéticos, as predisposições genéticas. Então, tudo isso, né, interagindo com o meio ambiente, né, e o meio ambiente aí vai envolver tanto a alimentação, os hábitos de vida, a ansiedade, que o próprio meio ambiente vai trazer, ele termina por perturbar essas funções aqui. Motilidade, secreção, sensação, percepção, né?
a produção ácida, enfim, os vários mecanismos relacionados à fisiologia do sistema nervoso, isso se torna, né, um sintoma e é percebido pelo nosso sistema cerebral. Tá? Então, basicamente, as coisas aconteceriam nessa ordem. Né? Nós já falamos que podemos sim ter fatores biológicos, entre eles os fatores inflamatórios. A prova disso é que a gente pode ter uma síndrome do intestino irritável após uma diarreia aguda. Os estudos relacionando disbiose com síndrome de intestino irritável, sobretudo, e supercrescimento bacteriano mostram que existe uma relação desses sintomas com fatores biológicos mesmo. Já falamos dos estudos morfométricos de biópsia. Né? Mas, quando a gente considera o diagnóstico, se eu encontro marcadores de inflamação intestinal, entre eles existe um exame que a gente tem usado muito, que é a calprotectina fecal, que na verdade é um produto, né, da interação do leucócito com a célula da mucosa. Então, se eu tenho uma calprotectina elevada, eu vou dizer que esse indivíduo não tem uma síndrome de intestino irritável. Ele tem um distúrbio biológico e não uma síndrome funcional. Isso aqui é um outro aspecto, lembrando que a nossa microbiota, ela interage profundamente com dois sistemas regulatórios do nosso organismo. Aliás, ela interage com os 3 sistemas regulatórios do nosso organismo. Ela interage profundamente com o sistema imunológico. Então, existem as células dendríticas que estão no trato digestivo, que interagem com essa mucosa e fazem a apresentação de antígenos para os linfócitos, e isso desencadeia todo um processo de modulação imunológica. Né? Então, nessa barreira intestinal do trato digestivo, a gente não está isolado dessa microbiota, a gente está interagindo com ela, e a microbiota saudável, ela é necessária, inclusive, para que a gente mantenha uma integridade imunológica. Um dos fatores de quebra dessa integridade é, por exemplo, a autoimunidade, que a gente, quando tem uma microbiota alterada, né, essa exposição de antígeno começa a ser interpretado como uma exacerbação do sistema imune e começa a reagir às próprias células intestinais ou células, não importa aonde. Bom, além disso, nós temos nesse processo inflamatório a liberação de substâncias que não são só citocinas. Hoje elas são consideradas verdadeiros hormônios, né, que são as adiponectinas. Então vocês conhecem, já ouviram falar da leptina, da grelina, né, que são substâncias parácrinas, quer dizer, que são produzidas e atuam tanto no trato digestivo mesmo, como elas são também substâncias endócrinas, vão atuar no sistema nervoso central e produzir, por exemplo, mais fome, mais apetite. Então, hoje, a abordagem da obesidade, ela se baseia muito nisso aí. Por outro lado, se eu tenho passagem de moléculas grandes, como lipopolissaccáride, eu interfiro com fatores tão importantes quanto o fator de necrose tumoral, TNF, e eu posso levar a um emagrecimento, a uma perda da vontade de comer. Então, hoje nós falamos, na verdade, de um eixo intestino-cérebro-intestino. Né? O nosso intestino ele é extremamente importante para a nossa função mental e para a nossa função nervosa. Né? Então, nós temos, na verdade, né, vocês se lembram que nós temos um sistema nervoso entérico, né, que é sobretudo autonômico, um sistema nervoso autonômico, né, vago e simpático, desse sistema nervoso entérico, que regula funções tanto motoras quanto secretórias do trato digestivo, eu tenho também um sistema de percepção com vias neurológicas de percepção da dor, que a gente chama, né, as vias viscerais de percepção da dor, né? E tudo isso leva a uma percepção no sistema nervoso central. E essa via, ela é de mão dupla. Da mesma forma que está acontecendo aqui, pode perturbar profundamente a função do sistema nervoso entérico. Né? A gente sabe que nessas vias aferentes, se a gente está falando em percepção alterada, nessas vias aferentes,
né? A gente tem uma passagem pela medula, depois entra no tronco espinhal, finalmente vai passar pelo tálamo até chegar à córtex somatosensitiva, que é onde eu tenho percepção daquilo que está acontecendo com o meu organismo. Tá? Então, o que é que a gente vê? Nos indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, um transtorno funcional, né? Bom, nos indivíduos normais, esses estímulos que estão ocorrendo no nosso trato digestivo, eles são filtrados a nível do sistema límbico primitivo e não atingem a nossa córtex. Entretanto, quando a gente não tem esse filtro, todo o estímulo visceral, ele passa e termina passando pelo sistema límbico primitivo e atingindo a córtex cerebral. Então, na verdade, nós temos, né, os fatores aí, né, os fatores periféricos, aumento da excitabilidade dos nervos e aí a possibilidade de inflamação da mucosa, né, mas nós temos um processamento cerebral alterado desses estímulos viscerais, que por sua vez pode sofrer alteração dos fatores psicossociais, e o resultado final seria a hiperalgesia ou a alodinia com hipersensibilidade visceral. Né? E isso é demonstrado, a gente pode demonstrar, por exemplo, com roedores, modificando o comportamento do roedor, no caso da microbiota, modificando essa microbiota, né? Ou pegando a microbiota que causa sintomas nos pacientes, e quando a gente coloca nos roedores que têm suscetibilidade genética, eles desenvolvem comportamentos que sugerem uma interferência dessa microbiota. Bom, isso nos diz o quê? Que a dor e o desconforto são efetivamente percebidos por esses pacientes. Então a gente não vai dizer que ninguém está tendo isso aí, está fingindo que tem dor. As pessoas têm sintoma, elas têm dor, têm desconforto. Tá? E isso é importante para a compreensão do médico. E como é que a gente chegou a essa conclusão? Quando eu faço estudos de neuroimagem, buscando áreas de ativação cerebral, e a gente faz isso com glicose marcada, para ver quais são as áreas cerebrais que estão sofrendo ativação, né? Se eu pego e faço um estímulo a nível intestinal, no indivíduo normal, esse estímulo ele permanece no sistema límbico primitivo. Entretanto, nos indivíduos que têm síndrome do intestino irritável, por exemplo, se eu boto um balonete lá retal e distendo esse balonete, nos indivíduos normais, as áreas cerebrais que são afetadas são áreas não corticais, subcorticais. Entretanto, nos indivíduos com síndrome do intestino irritável, essas áreas são áreas corticais, mostrando que eles estão tendo uma experiência de dor. E isso é importante quando a gente vai abordar esse paciente. Né? Aqui mais um outro exemplo, né? O indivíduo controle, ele ativa somente as áreas subcorticais, as áreas do tálamo, enquanto que o indivíduo com síndrome de intestino irritável, ele faz ativação cortical. Né? Tem até revista hoje que trabalha com neuroimagem só para hipersensibilidade visceral nas várias condições, não só do trato digestivo, mas em todas as outras condições. Né? Então nós estamos falando de uma condição que é subjetiva, mas nós estamos dizendo também que essa condição ela tem um substrato biológico, e eu vou trazer para vocês a ideia de que existe um sinalizador neural, que é a serotonina. Né? Então, o que é a serotonina, na verdade? Né? A serotonina é um neuromodulador. No trato gastrointestinal, ela tem um papel importantíssimo na regulação da motilidade intestinal, no seguinte sentido: ela causa a contração das células musculares a montante e o relaxamento das células musculares, portanto, ela interfere e atua na peristalse. E como é que ela faz isso aqui? Né? Ela faz a partir dos chamados receptores 5-HT, 5-hidroxitriptamina, que é justamente a serotonina. E nós temos os receptores, vários receptores, são 5 ou mais receptores, com a serotonina tendo ação diferente. O estímulo excitatório é mediado pelo nervo vago e o estímulo inibitório pelo óxido nítrico, como é também nos vasos, etc. Né? Então, observe o seguinte: se eu tenho uma elevação de serotonina, eu posso modificar a ação desses receptores
e ter uma peristalse melhor modulada do que se eu não tiver. Né? E isso se passa, né? A maior produção de serotonina do nosso organismo não é no sistema nervoso central, é no trato digestivo. Então, 90% da serotonina que é produzida no nosso organismo é produzida no trato digestivo pelas chamadas células enterocromafins. Certamente vocês já ouviram falar que a serotonina, como o hormônio do bom humor, né? Tem várias coisas que os leigos falam. E a serotonina, ela tem uma implicação muito grave, muito importante, né? no nosso humor. Então, se a gente pensa associação, depressão, ansiedade, com distúrbios gastrointestinais, isso faz sentido biológico também, quando a gente pensa nesse sinalizador. O que é que nós teríamos nas síndromes funcionais? Alteração dessa sinalização, com defeitos no conteúdo de serotonina da mucosa, o número alterado de células enterocromafins ou de receptores, esses receptores da 5-hidroxitriptamina, serotonina. Isso levaria àqueles fenômenos que nós já falamos, alteração da motilidade, sensibilidade, que é o importante da secreção, levando a sintomas clínicos e aos distúrbios. Que outras modificações, né, são motivadas pela serotonina e fazem parte de síndromes funcionais? Dor pélvica crônica, é um distúrbio que os ginecologistas veem. Os sintomas urinários funcionais, a disúria funcional, vontade, urgência miccional, que alguns pacientes têm. Dismenorreia, não é? Sem nenhum distúrbio inflamatório, menstrual, nada. Com percepção do fenômeno menstrual como um fenômeno extremamente doloroso em algumas mulheres. Dor lombar, cefaleia. Né? Cefaleia é uma condição muito frequentemente associada à hiperpercepção visceral. Mesmo a enxaqueca, que é uma cefaleia vascular, ela hoje é encarada como uma condição funcional, quer dizer, mediada por serotonina. E essas condições mais graves, né, entre elas a fibromialgia, é muito comum. Então eu pego o paciente com distúrbio funcional e ele tem também a fibromialgia. Já falamos que esse diagnóstico é clínico e ele é positivo. Né? E aí eu faço a outra pergunta que eu fiz no início, falando em sensação de gastrite, entre aspas, né? Mas constipação é um sintoma ainda mais comum do que a dispepsia, é um sintoma que a gente vê em muitas mulheres também. Né? E a primeira coisa para a gente considerar isso, né, é que há uma série de mitos relacionados ao hábito intestinal. Um dos mitos mais comuns é de que a retenção de material fecal ela alteraria esteticamente a pele ou os cabelos. Então, a mulher precisaria evacuar diariamente para que não tivesse espinha, por exemplo. Né? Isso é um mito. Né? Outro mito é de que existe um ritmo intestinal normal. Então, na verdade, nós não somos máquinas, nós somos seres biológicos. E esse ritmo pode variar de pessoa a pessoa. De uma forma geral, a gente considera como constipação, baseando naquele critério de normalidade, indivíduos que têm dejeções com intervalo maior do que 3 dias, que seria o que a gente encontraria na maioria das pessoas. Né? E quando a constipação ou a diarreia ela é associada à dor abdominal, então nós temos o que nós chamamos a síndrome do intestino irritável. E essa síndrome ela é caracterizada por esses elementos aqui, pelos critérios de Roma. O indivíduo tem dor abdominal recorrente pelo menos uma vez, né? Pelo menos um dia por semana. Então, não é uma coisa que vai ocorrer com intervalos de 15 dias. Nos últimos 3 meses, isso tem que ter ocorrido com persistência e ele tem que ter passado, no mínimo, 6 meses com esses sintomas. Além disso, a dor, né, que é o elemento principal desse diagnóstico, está relacionada à defecação, seja com alteração na frequência de evacuação, seja com alteração na forma e na consistência das fezes. Então, isso é o critério, né, o último critério de Roma 4 para síndrome do intestino irritável. E essa condição
Na verdade, né, ela, deixa eu ver se tem alguma coisa antes dela, não. Essa condição, na verdade, ela pode ser firmada como um diagnóstico positivo na ausência daquilo que nós chamamos os sinais de alarme. Então, o que seria sinais de alarme? São aqueles sinais que a gente vai procurar e que justificam uma investigação maior, porque a gente está diante de um distúrbio biológico mais grave, né? Entre eles, a evidência de sangramento do gastrointestinal pode ser vista através do sangue oculto, da visualização de fezes no conteúdo fecal ou numa anemia que eu não consigo explicar. As doenças funcionais raramente vão causar perda ponderal e também não vão causar sintomas sistêmicos, como febre. Então, se eu tenho essas alterações, eu devo pensar, né? Da mesma forma, a diarreia na síndrome do intestino irritável raramente vai causar uma perda de líquido que chegue à desidratação, né? E também não vai levar a um fecaloma. Se eu tenho um fecaloma, alguma coisa está acontecendo aí que não é um distúrbio funcional. Embora em criança, às vezes a gente veja fecaloma somente como distúrbio funcional. A gente tem que levar também em conta o histórico desse paciente. Então, se o paciente tem um histórico familiar de câncer, ou de doença inflamatória, ou de doença celíaca, ele deve ser investigado. E se os sintomas ocorrem após os 90 anos. E essa síndrome, uma das dificuldades de tratar, é porque eu não tenho um polo definido. Eu não tenho um polo diarreico ou um polo constipação. A gente divide isso aqui, né? Isso é uma escala que é usada, até meio escatológica, né? Porque mostra as fezes, os desenhos das fezes, mas serve para a gente apresentar ao paciente e ele poder dizer, né? E classifica, é chamada escala de Bristol. Então, indivíduos que têm a síndrome de intestino irritável, forma constipação, eles têm as fezes nos tipos abaixo aqui da escala de Bristol, né? Desculpe, de acima, 1 e 2. E os que têm a forma diarreica têm as fezes desagregadas ou líquidas em mais de 30%, 25% das evacuações. Mas vocês vejam que tem uma forma mista aqui, que tem as duas coisas, e os pesquisadores dessa área dizem que a síndrome varia. Ela começa, às vezes, com constipação e, com o passar do tempo, ela chega a diarreia. Nós vamos abordar rapidinho sobre o tratamento. Que hora nós temos aí, Adriana? Quase meio-dia. Então, vamos rapidinho, né? A primeira coisa, as medidas dietéticas, né? E a gente chama a atenção o papel das intolerâncias alimentares, e é importante a gente, na entrevista desses pacientes, fazer o recordatório alimentar individual, tentando fazer uma correlação desse recordatório com sintomas, porque não faz sentido a gente suspender todos os alimentos. Vocês têm ouvido falar muito na supressão do glúten e do leite da dieta, não é? Não faz sentido a gente fazer isso, né, se a gente não tem documentado que esses indivíduos têm intolerância. Sobretudo com relação à lactose, todos nós adultos temos algum grau de intolerância à lactose. A raridade é permanecer com capacidade de digestão de lactose. E isso não nos impede de tomar pelo menos um copo de leite ao dia, 250 ml de leite. Então, se a gente vai retirar o leite, sobretudo de uma mulher que está chegando perto da menopausa, ou está menopausada, a gente tem que considerar o que é que a gente está tirando. A gente está tirando cálcio, está tirando uma fonte de proteína. Então, não faz sentido a gente fazer esse tipo de abordagem, né? Utilização de fibras. Vamos pensar o seguinte, esse indivíduo tem uma sensibilidade visceral aumentada. E as fibras são somente carboidratos muito complexos, com incapacidade de digestão do nosso sistema humano. Se você deixa esse carboidrato lá no intestino dele, ele será fermentado pela bactéria. As bactérias têm o poder, por exemplo, de digerir celulose e, com isso, fazem produção de gás. O indivíduo que já tem uma sensibilidade visceral aumentada começa a produzir gás. Então, uma dieta à base de salada nesses indivíduos é desastrosa. E muitas vezes o nosso trabalho como profissionais gastrologistas é tirar coisas que foram introduzidas por outros profissionais no sentido, não, vamos tratar a constipação aumentando fibra. Quando a gente utiliza fibra,
a gente utiliza as chamadas fibras solúveis, que são os ramificados, são os carboidratos mais ramificados do ponto de vista de molécula, que absorvem mais água e, com isso, melhoram, aumentam o bolo fecal, tornam aquele bolo fecal mais mole, né? Emoliente, e facilitam o ato de defecação. Os alimentos funcionais, né? Chama atenção, na verdade, né? Que hoje vêm sendo utilizados os probióticos, mas como nós falamos, não há como a gente mudar essa microbiota com base nas diversas formulações que existem no mercado. Então, o melhor é a gente partir para os pré-bióticos, que são aqueles alimentos que a gente sabe que vão facilitar a formação de uma flora, uma microbiota fecal positiva, lactobacilos, etc. Aí vocês imaginem, se a gente tira o leite aqui, a gente está interferindo em outro fator, que na verdade é a microbiota. Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar numa dieta rigorosíssima chamada FODMAPs. Né? Essa dieta ela tira todos os oligosacárides, disacárides e monossacárides fermentáveis. Então, é uma dieta restritíssima, né? Ela tira a frutose, você passa a não comer fruta, e virou moda. Né? Ela parte de um princípio interessante, mas ela é utilizada, tem sido utilizada sobretudo por profissionais de nutrição, de uma forma completamente equivocada, né? E isso impõe uma restrição alimentar, de grupos alimentares, que você vai tirando o alimento da dieta, né? E no final, né, a gente tem aquilo que nós chamamos um indivíduo inválido alimentar. Então, se a gente está falando de uma condição que mexe com qualidade de vida, você transformar esse indivíduo num indivíduo que não pode comer nada, não pode sair na rua, porque não pode ir para um restaurante, você está transformando ele no inválido. Então, você está melhorando a qualidade de vida ou está piorando a qualidade de vida desses pacientes. Há medidas farmacológicas, né? Todo o tratamento farmacológico, na verdade, é sintomático. Eu não estou fazendo nada que vá tratar essa condição. Tá? Então, eu vou usar antiespasmódico, vocês conhecem o antiespasmódico muito comum, que é a iosina, na verdade é o Buscopan, e esse é o que os pacientes mesmo, às vezes, têm, é o único que eles têm condições de comprar. Né? Mas lembrando que a iosina, como anticolinérgico, ela tem uma série de efeitos sistêmicos. Os novos antiespasmódicos, eles são moduladores de cálcio, são todos muito caros. Então, quando a gente pega essa modalidade farmacológica para tratamento, a gente deve levar em conta a eficácia real deles. Né? Nós temos os moduladores da motilidade, entre eles os laxantes e os antidiarreicos, nós temos os analgésicos e, finalmente, nós temos os antidepressivos, que eu queria trabalhar um pouquinho mais. Né? Laxante, como isso é um hábito muito comum, eu não sei se tem alguém aqui dependente de laxante, em quase toda a turma de estudantes de saúde tem gente que é dependente, né, de usar Sena, usar Bizacodil. Né? Os laxantes, na verdade, são considerados irritativos quando eles promovem mesmo a irritação do trato digestivo. E o problema desses laxantes irritativos, entre eles a Sena, é que eles desenvolvem taquifilaxia. Então você começa com a dose baixa e cada vez seu intestino vai ficando mais preguiçoso. Então uma boa parte do meu trabalho é também retirar excesso de medicação laxante. E é muito difícil, porque às vezes a pessoa está acostumada àquilo e não vai defecar se não usar o laxante. Então nós utilizamos mais os laxantes osmóticos, né? Sendo que entre esses laxantes osmóticos a gente tem os açúcares não absorvíveis, a lactulose, mas nós temos outros açúcares, o polietileno glicol, que a gente pode usar. E existem os novos moduladores dos receptores HT4, que cada vez que o mercado lança vem também uma chuva de efeitos colaterais, então muitas dessas medicações são retiradas. Por favor, não usar os chamados lubrificantes fecais, a não ser o supositório de glicerina, porque todos os outros, sobretudo o óleo mineral, deveria ser proscrito aqui no hospital, né? Porque o óleo mineral, quando ele retorna e é aspirado, e a gente vai usar isso em paciente idoso acamado,
ele faz pneumonia lipoídica que resolve com fibrose pulmonar. Então, além de ele não funcionar, porque ele não serve para nada, ele é só um lubrificante, ele quela as vitaminas lipossolúveis, diminui a absorção dessas vitaminas e ainda tem esse risco potencial se for aspirado. Eu não sei por que até hoje a gente pega residente aqui prescrevendo isso e porque isso ainda está na farmacopeia. Da mesma forma, os cosméticos fecais, graças a Deus, a gente não está utilizando mais. Mas é o caulimpectina, que se usou muito em criança com diarreia, né? Que, na verdade, ele não faz nada. A única coisa que ele faz é dar a impressão de que a diarreia líquida não está líquida, mas ele não muda nada de perda, né? E, por incrível que pareça, a gente pode sim usar fibras, aquelas fibras solúveis, como medicações antidiarreicas. Em muitos pacientes, eu vou precisar do uso da loperamida, que é o Imosec, então vocês vão ver que tem pacientes que precisam usar. Mas hoje o que a gente usa mesmo são os psicofármacos, né? Nesses psicofármacos, o que é que nós buscamos? Aumentar a quantidade de serotonina no nosso organismo. E aí nós temos os tricíclicos convencionais, entre eles a amitriptilina, mas nós temos novos produtos que são os pentacíclicos. A gente prefere, inclusive, as medicações mais antigas, porque elas modulam melhor os receptores periféricos 5-HT, enquanto que os novos inibidores seletivos, que é a venlafaxina e os outros, né, eles modulam menos esses receptores periféricos. O que é difícil nesse psicofármaco? Quando o doente pega essa bula, ele não entende que a gente está usando o psicofármaco para fazer o bloqueio da percepção visceral. Infelizmente, não consta da bula essa função, e ele acha que está sendo usado porque a gente está dizendo que ele é depressivo, é psiquiátrico, né? Então, isso gera um problema realmente considerável na adesão. Então, quais são as características comuns a todos os pacientes? Eu já estou terminando aqui, né? A gente começou um pouquinho mais tarde também, né? Então, nós temos a hipersensibilidade visceral, que não é só visceral, é uma autopercepção aumentada, eles vão ter mais dor articular, vão ter mais fibromialgia, mais tudo isso. O temor de apresentar uma doença grave é comum, porque o sintoma é real e ele faz esse périplo médico, né? Vai para vários médicos e nenhum resolve. Por isso mesmo, ele tem uma dificuldade de ter uma adesão terapêutica, ele não acredita na capacidade do médico de resolver os problemas, a gente tem que lidar com isso. E existe um aumento, uma ausência de demanda para tratamento psicoterápico. E tem uma explicação psicodinâmica para isso. Se eu jogo o meu sintoma no corpo, eu elaboro menos mentalmente. Então, você dizer para alguém que está tendo dor abdominal, quando vai defecar, de que isso é um sintoma psíquico, não vai ajudar em nada essa pessoa, ela não vai procurar um psiquiatra nem um psicólogo, né? Então a gente precisa lidar com muito tempo nisso aí para poder gerar uma demanda psicoterápica, né? E, como nós já falamos, muitas vezes a forma de apresentação começa como diarreica, daqui a pouco ele usou um elemento constipante da dieta, já está constipado, e a automedicação também é comum em todos esses pacientes, né? Então é um paciente assim, difícil de estabelecer uma comunicação empática com ele, porque ele é questionador ao profissional de saúde. É um paciente difícil. Quanto mais grave o sintoma, mais difícil é, né? Quando eu mostro essa palavra para vocês, o que é que vocês sentem quando veem a palavra? Precisa dizer não. Essa outra palavra. Vocês veem alguma diferença entre essa palavra que está aí e essa? Com certeza veio, né? Então, na verdade, né, quando a gente olha essa figura também, a gente falou em palavras, mas quando a gente olha essa figura, o que é que desperta em vocês? Não precisa falar aqui, não. Se quiserem conversar um com o outro, pode conversar, né? Bom, então, o simbólico que há por trás da doença vai além da biologia.
E nisso aí, toda condição somática tem um equivalente psíquico e vice-versa. Nós não somos só corpo, nem somos só mente. E a nossa cognição, ela é construída com símbolos categóricos. Quando eu aprendo o que é mulher na minha infância, essa mulher é mãe. Ao longo da minha formação, esse conceito mulher, ele vai sofrendo influência da sociedade, da minha experiência de vida, da nossa vivência. Da mesma forma, quando eu falo dor ou ardor, eu tenho toda uma vivência daquilo que modifica completamente a natureza daquilo que eu me expresso como dor, né? Então, nossa história de vida associa eventos positivos e negativos e existem diferentes memórias, entre elas a memória da dor. É como se cada dor que a gente estivesse sentindo não fosse uma dor nova, mas uma dor que a gente já sentiu em algum momento, a gente compara com ela. E é por isso que nossas percepções são diferentes, elas não podem ser iguais, e isso é biológico, porque nossas vias neurais são moduladas de acordo com essas vivências. E eu queria chamar a atenção para vocês que nós falamos de vários agentes farmacológicos, mas a gente esqueceu de um que eu gosto muito de falar. Aqui está como o médico, mas eu chamaria o profissional de saúde, ele é um fármaco. Ele tem uma ação terapêutica, a presença dele, a interação dele com o paciente tem uma ação terapêutica. E essa interação, ela deve ser bem conhecida em termos de posologia, porque ela tem efeitos colaterais e tem até prazos de validade. Determinados médicos já venceram, determinados profissionais de saúde venceram o seu prazo de validade. Essa concepção não é minha, é de um autor chamado Balint, né, que é um médico do sistema de saúde inglês, que lidava com a relação médico-paciente, né? E na tradução de tudo isso aí, nós temos um movimento moderno chamado Slow Medicine, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse movimento, que não é uma medicina lenta, mas é uma medicina com tempo. Porque até os fenômenos biológicos, eles exigem um tempo para se expressar. Isso faz contraposição ao chamado fast medicine, que é quase o fast food. Então o indivíduo chega no profissional de saúde, ele não teve tempo ainda de expressar sequer a doença dele, ele já é medicado ou já parte para uma série de investigações diagnósticas, né? Então ele começou 2 dias de febre, ele já foi no médico, já está tomando remédio, já está fazendo exame, não houve nem tempo de ter a história natural da doença, que dirá ele ter um tempo para a narrativa. Quando a gente fala tudo isso e pensa no Sistema Único de Saúde, a gente diz, mas como fazer uma medicina narrativa atendendo pacientes a cada 15 minutos? E é justamente isso que o Balint traz. É que a gente perde o nosso tempo precioso de contato com o paciente, ao invés de pegar coisas que são úteis, a gente perde tempo em cima de formulações completamente idiotas. Perguntar a uma mulher de 60 anos como foi o parto dela, né? Ou sei lá, tanta coisa que a gente perde tempo ali na nossa entrevista, que se a gente focasse mais na demanda do paciente, né? E tem aqueles estudos que vocês todos conhecem, né? Que quando a gente começa a entrevistar o paciente, o médico interrompe o paciente nos 3 minutos. A maioria dos médicos interrompe a narrativa dos pacientes nos 3 primeiros minutos. Então, a relação médico-paciente busca esse misto aí de subjetividade e objetividade, tendo como ênfase o sintoma. E o sintoma, ele pode ser, inclusive, cristalizado pela ação médica. Então, o sintoma ele pode ser produzido pelo fármaco médico quando ele, por exemplo, investiga demais um paciente que tem uma dor boba, que antigamente era tratado por nossos avós com chá dentro de casa, e aí vai para o médico começa a investigar, então aquele sintoma se cristaliza, né? Então, o profissional de saúde como fármaco, ele tem uma dose terapêutica e ele deve se conhecer para saber também que ele não pode estar num movimento de doação de tal modo que ele rompe com a vida dele pessoal, né? E fica nesse contexto aí.
o tempo de duração, a apresentação, os efeitos colaterais, justamente para o paciente, mas também para nós mesmos, enquanto profissionais de saúde. Então, recomendo a todo mundo aí a leitura desse livro, né, do Balint, que é muito fácil de ler, né, e para que a gente se torne realmente médicos mais empáticos, mais legais, né, com os nossos pacientes, dando a eles a possibilidade de fazer uma narrativa, etc. Bom, por último, eu queria dizer o seguinte, vocês estão vendo essa figura aí, né, como as outras figuras que eu apresentei, todas elas foram geradas pela inteligência artificial. Então, eu utilizei na criação dessa apresentação imagens que foram construídas com esses dois instrumentos aí, o Midjourney e o Daily, né, usando como referências o expressionismo alemão e, sobretudo, as obras de Schiele e de Klimt, que, se vocês quiserem dar uma olhada depois, entra no Google, vai ver. Isso mostra para a gente que a inteligência artificial ela está ganhando espaço. E a única forma de a gente não ser superado por ela é a gente perceber, né, o que há de humano aí na nossa relação com os nossos pacientes, com as nossas comunidades. É isso aí, desculpem ter passado do tempo.